Bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso Masterclass. A gente está falando sobre investimentos para a sua aposentadoria. Vamos falar um pouco sobre as oportunidades que existem no seu investimento para a sua aposentadoria. Bom, fora do Brasil, a gente pode ver aqui a composição dos investimentos dos fundos de pensão. E o que a gente pode ver é que os fundos de pensão americanos investem majoritariamente em ações, cerca de 70% em ações. Então, lá fora já é comum as pessoas investirem em ações para as suas aposentadorias. E por que o investimento em ações ele é interessante? Bom, aqui a gente pegou o investimento em imóveis. O que a gente pode ver é que a média de retorno dos imóveis em quase todos os países do mundo é muito baixa. Nos últimos 100 anos foi uma rentabilidade de apenas 1,3% ao ano em termos reais. Não foi um retorno tão alto. Já o retorno de ações teve um retorno bastante expressivo. Em termos reais, as ações nos Estados Unidos valorizaram 6,5%, mais que os imóveis, e também mais do que os bonds e bills, que são os títulos públicos americanos. E algumas pessoas podem questionar, pô, Thiago, você está fazendo cherry picking, você está selecionando um dado que corrobora com a sua tese, você está pegando o mercado americano, que foi um mercado de sucesso. Será que foi somente nos Estados Unidos um lugar bom para você investir em ações? Vamos ver no próximo slide. Aqui a gente pegou um estudo muito bom que eu recomendo que vocês leiam, Triumph of the Optimist, o triunfo dos otimistas, e o estudioso ele foi ver o retorno dos principais investimentos em quase todas as geografias do mundo. Aqui você pode pegar Áustria, Itália, Bélgica, França, Alemanha, Portugal, Espanha, Japão, zona do euro, a Noruega, Irlanda, País de Gales, Suíça, Holanda, depois Finlândia, Reino Unido, enfim, vários países. E em todos esses países, as ações representadas em azul tiveram um retorno superior aos bonds and bills, que eu já falei que são os títulos públicos. Em todos os países, as ações foram a melhor alternativa de investimento a longo prazo. Obviamente que esse estudo vai de 1900 a 2017, não é garantia que o futuro vai ser igual, mas é pelo menos um indicador de que, pelo menos até hoje, investir em ações foi um bom negócio. O investimento em ações, como eu falei anteriormente, ele é interessante, mas ele deve ser para aqueles investidores que podem investir no longo prazo, e a aposentadoria é uma boa justificativa para você pensar no longo prazo, não é mesmo? Então, nesse gráfico aqui, ou melhor, nessa tabela, a gente pode ver o retorno do SP500. Diário, na média dos dias, 54% dos dias o SP500 tem um retorno positivo. 46% dos dias é negativo. É quase que jogar uma moeda para cima, não é mesmo? Você tem apenas 54% de chance de ter um retorno positivo. Quase que jogar uma moeda para cima. Porém, em termos de trimestre, 70% dos trimestres o SP500 tem um retorno positivo e 31% tem um retorno negativo, né? Na verdade 69% positivo. Em termos de anos, 75% dos anos o SP500 teve um retorno positivo e apenas 25% negativo. Então a gente pode ver que conforme o seu horizonte de tempo de investimentos, menor é a chance de você ter retornos negativos. E em 20 anos o SP500 nunca teve retornos negativos. Então, investir em ações, pelo menos nos Estados Unidos, foi um bom negócio. E a gente mostra aqui no gráfico, na tabela ao lado, que investir em mercados emergentes foi também bom. Olha ali, a média de retorno anual de 68 a 2018 foi até superior à do SP500. Isso aqui já medido em dólar, tá? Foi 11% contra 10,2%. Obviamente, com muita volatilidade. Você tem períodos ali de alto retorno, como foi de 88 a 93, depois de 94 a 98 desabando, depois voltando de 97, de 99 a 2007 e depois tendo um retorno pífio praticamente entre 2008 e 2018. Eu acredito que com isso aqui você pode chegar à conclusão que é bom você ter um pezinho em cada um dos seus investimentos, em cada um dessas classes, né? Invista um pouquinho em mercados emergentes, ou seja, no Brasil, e um pouquinho também lá nos Estados Unidos na hora de investir em ações. Portanto, a sua carteira previdenciária ela tem que ter alguns princípios. Para mim, eu acho que você deve considerar duas coisas. Primeiro, foque no longo prazo. Como a gente pode ver, o investimento no longo prazo em ações foi o melhor que teve. Porém, no curto prazo,
é praticamente jogar uma moeda para cima. Além disso, foque em ativos que gerem renda passiva, como as ações, como os fundos imobiliários, que são esses ativos que vão gerar renda para você cobrir os gastos da sua aposentadoria. Então, ações pagam dividendos, fundos imobiliários pagam dividendos, e se você for acumulando esses ao longo da sua carreira, você vai ter ativos que geram renda para pagar as principais despesas da sua aposentadoria. Outros princípios que a sua carteira tem que ter. Bom, busque uma carteira que tenha uma baixa volatilidade. Uma solução seria a diversificação da sua carteira. Ter vários ativos com essas características, e a diversificação pode ser também global, como a gente mostrou anteriormente. Busque ativos geradores de renda e foque na renda variável, que, como a gente viu, é a alternativa que apresenta melhor desempenho. E como deve ser a composição na prática? Eu acredito que você deveria considerar os investimentos nas seguintes categorias. Invista em ações brasileiras, invista em ações estrangeiras, invista em fundos imobiliários, invista em títulos públicos e privados também, não tem problema. Mas obviamente que quando a gente for ver lá fora, o percentual é menor. E busque também investir em small caps. E como selecionar esses ativos? Eu gosto de seguir a filosofia do Benjamin Graham, que depois foi seguida pelo mestre aí, investidor Warren Buffett. Ela tem alguns princípios, eu vou falar alguns. Bom, você deve investir em companhias com valor intrínseco acima do preço de mercado, ou seja, que proporciona uma margem de segurança. Eu sei que pode ficar um pouco confuso, mas basicamente você tem que calcular quanto deveria valer aquele ativo e tentar comprar por menos. Ter uma mentalidade de longo prazo, porque somente no longo prazo que o investimento em ações se paga. Além disso, você deve buscar investir em companhias de qualidade média ou alta que atuam em setores sem risco excessivo. E ter preferência por empresas que pagam dividendo, afinal vão ser esses dividendos que vão pagar as suas despesas na sua aposentadoria. Eu trago aqui algumas sugestões de livros, né? Eu sugiro que você leia o Triumph of the Optimist. Eu tenho certeza que depois que você ler esse livro você vai estar muito mais convencido a respeito do investimento em ações. Outro livro muito bom é o Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin. E eu gostaria de convidar vocês ao término dessa aula para que deixem suas dúvidas e a gente vai responder. E fique ligado no webinar exclusivo que faremos amanhã sobre Previdência.